TecNews Hub apresenta irritado, Haddad deixa entrevista sem responder sobre meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, uma entrevista a jornalistas sem responder a uma pergunta sobre a meta fiscal em 2024. Ele foi questionado mais de uma vez sobre o tema. Ao ser perguntado por jornalistas se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, mudaria a meta de déficit primário zero no próximo ano, Haddad riu. Eis abaixo o que respondeu o ministro: querida, eu já falei para você. É a quarta vez que eu respondo. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos sejam alcançados independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que precisam ser tomadas. A repórter diz ainda que Haddad está tergiversando. Depois da pergunta sobre a meta fiscal, a jornalista tenta questioná-lo sobre BC, Banco Central, mas o ministro se levanta antes que ela conclua a fala. Neste momento, o áudio da entrevista é cortado. Assista, 1 minuto e 27 segundos. O ministro da Fazenda concedeu entrevista depois de se reunir com Lula no Palácio do Planalto. Na sexta-feira, 27 de outubro, o presidente disse em café com jornalistas que o governo dificilmente cumprirá o déficit primário zero no próximo ano. Durante a entrevista, Haddad se irritou ao ser questionado por diversas vezes sobre a manutenção da meta fiscal e evitou falar sobre o tema. O titular da Fazenda disse para uma repórter fazer o trabalho dela depois de ser perguntado sobre uma empresa que tem estratégia para pagar menos impostos. É público o nome da empresa. É só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, faz o seu trabalho. É público. Não é dado sigiloso da Receita Federal, declarou. Haddad disse que não há descompromisso do governo com as contas públicas e que o chefe do executivo está preocupado com os ralos tributários que diminuem a arrecadação federal. Declarou ainda que tem uma meta pessoal e que buscará o equilíbrio fiscal, sem responder se o objetivo de déficit zero será mantido. Apesar da repercussão negativa das falas de Lula na sexta-feira, 27 de outubro, o ministro minimizou as declarações do chefe do executivo ao dizer que o presidente tratava de benefícios tributários. Lula teria sido alertado pela equipe econômica sobre medidas adotadas pelo Congresso e pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que diminuíram a receita com o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e do CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, das empresas nos últimos anos. Uma das medidas foi a Lei Complementar 160 de 2017, que concede benefícios fiscais sobre o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência dos estados. A redução do pagamento de tributos federais em razão dos incentivos faz com que a receita caia. O governo enviou a MP 185 para corrigir as distorções, segundo Haddad. Tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite às empresas abater dessa base de cálculo os incentivos fiscais, declarou o ministro. Assista a íntegra da entrevista, 37 minutos e 50 segundos. Apresentado por TecNews Hub.